Bons pais conversam, pais brilhantes dialogam. Há uma diferença absurda, enorme, entre conversar e dialogar. Cada ser humano conversa com inúmeras pessoas. São milhões de pessoas que ou usam as linguagens dos sinais ou usam a linguagem dialética. Conversam. Bilhões de pessoas perguntam, debatem, leem, falam sobre esporte, música, literatura, política, economia. Tudo isso é muito bom. Conversar é bom. Só que dialogar é você penetrar no cofre da mente das pessoas. É muito diferente. E dialogar precisa da arte das perguntas intimistas. As perguntas que canalizam o processo de gestão da emoção. Por exemplo, você já perguntou para os seus filhos quais foram os dias mais tristes da sua história? Já perguntou para eles se eles sofreram bullying e que dramas viveram? Já perguntou se eles praticaram bullying? Se eles se colocaram no lugar dos outros no momento em que o praticaram? Já chegou a perguntar para os seus filhos se eles percebem que vocês, pais, são imperfeitos e aonde você errou e não analisou? Para que eles possam também falar das suas dificuldades no seu relacionamento? Muitos pais conversam. Aliás, como eu disse, milhões, bilhões de pais conversam quase todos os dias com seus filhos, mas não sabem dialogar, porque não sabem penetrar nas camadas mais íntimas dos solos da emoção. Você só consegue dialogar se você sai da condição de doutor, se for um médico, um advogado ou um magistrado, de executivo, se for um líder de uma empresa, de um chefe, se for alguém que trabalha e tem colaboradores debaixo da sua supervisão, ou se você sai da condição de um policial, da condição de uma pessoa que é respeitada e tem pessoas que te valorizam, mas se você permanecer na sua profissão, na sua condição intelectual, no seu status, você vai minimizar a sua humanidade. Para dialogar, você tem que ser um ser humano, e um ser humano em construção, um ser humano imperfeito. Está vendo esse pássaro cantando? Ele está homenageando a minha fala. Nós precisamos de não heróis, precisamos de seres humanos. Não pais políticos, mas pais que reconhecem os seus erros e as suas fragilidades. Não de professores intocáveis, mas de professores que são capazes de falar dos momentos mais cálidos que já viveram. Que são capazes de ensinar a matemática da emoção, onde dividir é aumentar. Dividir as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos conflitos, as lágrimas nunca antes choradas, é aumentar a capacidade de superação, é dar musculatura para a tão famosa resiliência e tão pouco treinada, praticada e absorvida. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma, e as crianças são super ativas, não são hiperativas classicamente, como a síndrome da hiperatividade ou o transtorno de déficit de atenção, porque apenas 1% tem o transtorno de déficit de atenção, 1 a 2%, e tem um viés metabólico, tem que ter pais e mães ou avós que eram agitados, faziam 1000 coisas ao mesmo tempo, mas porque todas as crianças, praticamente, ou grande parte delas, no mundo todo estão agitadas, desconcentradas, querem fazer 1000 coisas também ao mesmo tempo, elas não amam a solidão, querem abolir a solidão, querem fazer muitas coisas para sentir migalhas de prazer, querem abolir o tédio, ficam fissuradas nas redes sociais, porque estão com a síndrome do pensamento acelerado, uma mente hiperansiosa pelo excesso de estímulos arquivados no córtex cerebral. Quanto mais estímulos que vêm das redes sociais, dos jogos de videogames e também dos computadores e da televisão, mais dispara o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, que abre milhares de janelas, que ocorre uma leitura e construção de pensamentos, e a âncora da memória, o terceiro fenômeno, fica dançando no córtex cerebral, gerando desfocamento ou desconcentração.
Então o gatilho dispara milhares de vezes, abrindo milhares de arquivos. Segundo fenômeno. Terceiro fenômeno, a âncora não se fixa e as crianças não têm deleite do prazer de aprender, não têm deleite ou prazer de estudar um livro, de ler um livro e de debater ideias. Há uma preguiça mental geral e infelizmente também estamos na era dos mendigos emocionais, crianças, adolescentes e adultos que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. E eu tenho sido uma das vozes solitárias no mundo denunciando isto. A síndrome do pensamento acelerado, a intoxicação digital e denunciando a necessidade vital de aprender habilidades socioemocionais para que as crianças gerenciem sua emoção, como pensar antes de reagir, trabalhar perdas e frustrações, aprender a não comprar aquilo que não lhe pertence. Se alguém me ofendeu ou rejeitou, minha paz vale ouro, o resto é lixo. E temos de ensinar isso às crianças, também aprendendo a duvidar de cada pensamento perturbador, criticar ideias angustiantes e determinar estrategicamente, ser autor da própria história. A técnica DCD, duvidar, criticar e determinar, tem de ser ensinada às crianças e adolescentes. A relação de pais e filhos, que deveria ser calma, branda. Quando um pai vê um filho errar, ele deveria falar: filho, eu aposto em você. E elogiar o filho para depois criticar. Primeiro abrir a fronteira da janela killer para depois falar da falha. E nós fazemos o contrário no mundo todo. Erramos, traumatizando-nos, mesmo tentando acertar. Não, os pais não fazem isso. Humilham, criticam, apontam o erro, comparam e até sentenciam. Você não tem jeito. Professores também no microcosmo da sala de aula. E não precisa, como Freud imaginava, ter traumas nos primeiros 7 anos para desenvolver doenças no futuro. Hoje estamos claros, mesmo com uma infância feliz, uma adolescência saudável, quando uma pessoa passa por crises, perdas, frustrações, pressões no trabalho e não protege a sua emoção, ela pode adoecer. Quais são as ferramentas que nós utilizamos para proteger a emoção? Número 1, não ser um agiota da emoção. Agiota da emoção é semelhante como um agiota financeiro. Um agiota financeiro empresta e cobra juros caros ou baratos? Caros. O agiota da emoção são os pais que se doam, os maridos e esposas que se doam, os professores que se doam, os irmãos que se doam, mas cobram cara a fatura. Quem cobra demais dos outros? Levante as mãos. Muita gente. Quando nós cobramos demais sem perceber, nós plantamos janelas traumáticas que dificultam o eu ser autônomo.